Vamos falar sobre nossa quarta aula, né? Nós estamos no capítulo Álgebra Vetorial e Matricial, 25 de setembro de 2023, estou gravando essa aula. Nós já falamos sobre a introdução, álgebra vetorial, produto interno, comprimento, ângulo e distância. Agora vamos falar de ortogonalidade e bases ortonormais. Então, ortogonalidade e bases ortonormais. Muitas vezes nós temos interesse em vetores que são ortogonais entre si, ou seja, aqueles que formam o ângulo θ entre eles de 90 graus, ou seja, cujo cosseno de θ nós acabamos de definir, né, que depende do produto interno de um vetor pelo outro. Cosseno de θ é x'y sobre o produto das normas no denominador, dividido, né, pelo produto das normas no denominador da expressão. Então, para que eles tenham 90 graus, ou o cosseno dele seja, do θ, do ângulo formado entre eles, seja igual a zero, considerando uma norma, uma métrica de π, né? P, uma matriz P por P igual a matriz de identidade, ordem P, o produto interno entre os dois vetores, portanto, tem que ser zero, né? Para que isso aconteça. É a única condição em que o cosseno vai ser zero. Então, nós vamos considerar a métrica apenas igual a π. E essa ortogonalidade, obviamente, vai depender da métrica que utilizamos. Se a gente tiver no espaço deformado, isso é bem diferente. Mas nesse caso particular, nós vamos considerar só π igual a identidade, que é o caso mais comum da gente usar na estatística multivariada. Então, não vou falar dos casos mais gerais aqui, não. Apesar da generalização ser trivial. Para que dois vetores sejam ortogonais, é necessário então que o produto interno, como eu acabei de falar, entre eles seja nulo pela própria definição de cosseno que nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior, propriamente dita. Assim, afirmamos que o vetor x, y ortogonais se x e y é igual a zero. Tá? E a gente representa x ortogonal a y. Esse símbolozinho aqui de ortogonalidade. Ou seja, x e y possuem um ângulo de 90 graus entre eles, cujo cosseno é zero. Então, em muitas situações, nós desejamos construir uma base ortonormal. O que significa uma base ortonormal? Então, é uma base construída de um conjunto de vetores que são ortogonais, ou seja, x' y é igual a zero, e cujo cada componente, que é um vetor, tem a norma unitária, né? Ou seja, comprimento igual a 1. Então, é um vetor que a gente fala que ele é normalizado, ou seja, tem norma igual a 1. Tá? Vetores que possuem norma igual a 1. Nesse conjunto de vetores, nesse conjunto que forma a nossa base, se nesse conjunto os vetores forem 2 a 2 ortogonais, mas não necessariamente de norma 1, a base é só dita ortogonal, mas não ortonormal. Para ser ortonormal, cada um dos componentes tem que ter norma 1, ou seja, cada vetor tem que ter comprimento igual a unidade, comprimento euclidiano, né, porque é π igual a identidade, igual a 1. Então, eles são vetores normalizados, aí será ortonormal. Caso não seja, algum deles não seja normalizado, ou todos não sejam normal, não tenha norma 1, então a base é dita ortogonal apenas. A partir de uma base ortogonal, nós podemos ter uma base ortonormal apenas normalizando cada um dos seus componentes. Como que a gente normaliza um vetor? A gente divide o vetor pela sua norma. E aí gera um novo vetor, que facilmente a gente demonstra que ele tem norma unitária, ou seja, ele é um vetor normalizado. Então, uma base ortonormal possui vetores ortogonais no espaço considerado e cada vetor é normalizado. Tem norma 1. Existem várias aplicações para uma base ortonormal. Entre elas, a obtenção de inversos generalizados de Morpin-Rose, resoluções de sistemas de equações lineares, entre muitas outras aplicações na estatística e na estatística multivariada. Existe uma inversa que nós vamos falar no próximo capítulo de Morpin-Rose, que é derivada de uma base ortonormal. Então a gente pega uma matriz, obtém a partir dela, cada coluna se transforma num vetor de interesse, ou cada linha, em geral as colunas, e a gente ortonormaliza essa base.
por um processo que a gente chama de ortonormalização de Gram-Schmidt, que a gente vai ver na próxima aula. Então, se a gente calcular a norma desse x asterisco aqui, que é o x normalizado, x dividido pela sua norma, veja que é o x dividido por um escalar, que é a raiz quadrada do produto interno do x por ele mesmo, né? Como a gente já definiu em aulas passadas. Então, a gente facilmente mostra que dá 1, né? Porque isso aqui vai dar a raiz quadrada de x e dividido por raiz quadrada de x, que é a norma que dá 1. Tá? Então, a norma desse vetor é 1. Uma base ortogonal mais simples é a padrão canônica, né? Nesse caso, no espaço euclidiano em RP, né? Ela é uma base que tem 1 numa posição e 0 nas demais, né? Então, essa base ela é formada pelos vetores EI. Por exemplo, E1, ele tem 1 na posição 1 e 0 nas demais posições. E2 tem 0 em todas as posições, exceto na segunda, que tem o valor 1. E3 tem 1 na terceira posição e 0 nas demais. Veja que é um vetor coluna, está na sua forma transposta aqui para economizar espaço no slide, no livro, etc. Tá? Então, nossos vetores são sempre vetores colunas. Ora, se a gente colocar essas bases num arranjo matricial, cada vetor numa coluna, a gente vai ver que essa base, na verdade, forma uma matriz de identidade. Tá? Então, essa é a base padrão ou canônica, em que cada vetor tem 1 numa posição e 0 nas demais, e essa posição do vetor EI é 1 na posição I e 0 nas demais posições que não seja a iésima posição. Então, E1 tem 1 na posição 1 e 0 nas demais posições do vetor, e assim por diante, até a pésima posição. Existem transformações de uma base ortogonal que preserva o produto interno ou a ortogonalidade. Então, a gente pode fazer algumas transformações de base que vão preservar tanto o produto interno quanto a ortogonalidade, ou a ortogonalidade, né? Que o produto interno seja preservado, preserva a ortogonalidade da base. Então, vai continuar com vetores que são que formam um ângulo de 90 graus, que são ortogonais entre si. Esse tipo de transformação é denominada transformação ortogonal. Tá? Então, essas transformações, então, criar uma base para fazer transformações ortogonais é muito importante, porque facilita as nossas deduções em muitas áreas da estatística multivariada. Então, o uso dessas bases ortogonais todas as vezes que necessitamos realizar cálculos com uma determinada base é recomendado. Os cálculos são muito mais simples quando temos essas bases ortogonais, e existem duas formas comuns de obtermos essas bases ortonormais. Uma delas acontece naturalmente no conjunto de vetores formado pelos autovalores de uma matriz simétrica, conjunto de vetores pelos pelos autovetores de uma matriz simétrica, não autovalores, autovetores de uma matriz simétrica. Então, esse conjunto de autovetores, se você pegar uma matriz simétrica e usar a função eigen do R, ele vai te soltar essa matriz de autovetores. Ela é uma matriz ortogonal, sempre, se a matriz for simétrica. Se a matriz não for simétrica, em geral o conjunto não será ortogonal e muitas vezes nem formará uma base. Ok? E, inclusive, não necessariamente estará no grupo dos reais. Nós estamos falando só de quantidades que estão nos reais, no RP. A segunda forma é conhecida como ortonormalização de Gram-Schmidt. Neste último caso, utilizaremos inicialmente um algoritmo para ortogonalizar a base. Depois de transformar numa base ortogonal, nós vamos usar outro para normalizar os vetores da base. E nós vamos descrever isso no nosso próximo capítulo. Nossa próxima sessão desse capítulo, melhor dizendo, né? Que é essa sessão ortonormalização de Gram-Schmidt. Então, até lá, para a gente ver como transforma isso. Veja que essas bases ortogonais vão ter muitas propriedades importantes na construção de matrizes inversas generalizadas, na resolução de sistemas lineares e muitas outras aplicações na estatística. Então, é importante que a gente consiga entender isso. Por isso que a gente aprendeu os conceitos de normalização, de comprimento de vetores, de ângulo, para a gente entender essa parte aqui. Nós temos base, né? Quando a gente tem uma base, nossos vetores dessa base são linearmente independentes, né? Se algum vetor for linearmente dependente, a gente tem que eliminar esse vetor da base, tá bom? Então, até a próxima aula, em que nós falaremos da
normalização de Gram-Schmidt, que é um processo numérico para obter bases ortonormais a partir de um conjunto de vetores.